A ministração é do meu amigo Diego Souza, que veio do Brasil. Ele está com o coração fervendo, irmão. Ontem a gente chegou em casa à noite e começamos a conversar. Ali ficamos quase 1 hora conversando e aprendendo, e ele me ensinando muita coisa. Tem algo de Deus tremendo para a sua vida, amém? Queria chamar aqui o nosso preletor agora do momento, Diego Souza. Dá uma salva de palmas, irmão, para esse jovem do Ministério Let's Go, lá de Goiânia, que tem feito uma grande obra para o Senhor. Ele vai estar aqui até segunda, é isso, Diego? Até segunda-feira. Se tem algum ministério que tem algum trabalho que queira levar ele, depois me comunique, que ele vai estar disponível, né? Amém? Para pregar a palavra lá na sua igreja. Deus te abençoe, que Deus te use, amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Estou até cansado agora. Tem que me apresentar antes, né? Eu me chamava Diego até chegar no Canadá, agora eu me chamo Diogo, tá? A partir de hoje eu me chamo Diogo. Jesus mudou meu nome aqui no Canadá. Glória a Deus. Gente, estou feliz demais de estar aqui. Pastor Denis, obrigado. Igreja Missão de Toronto. O Felipe Lari por nos acolher ali. Gui, pela confiança. Alexandre também me acolheu na casa dele. Gente, antes de a gente entrar na palavra, eu quero contar um testemunho para vocês de como eu vim parar aqui. O pastor Denis, ele falou um pouco do que Deus faz para te libertar da escravidão. E é mais ou menos uns 30, 40 dias atrás, eu estava ministrando em uma igreja lá no Brasil. Eu sou de Goiânia, Goiás. Alguém de Goiânia aqui? Tem algum goiano, comedor de piqui aqui, gente? Só Alexandre, amém. E eu estava ministrando então ali na minha cidade, ali no meu país. E quando acabou o culto, uma irmã chegou em mim e falou assim: meu filho, você já ministrou em outras nações? Eu falei: ainda não. E ela falou: Deus vai te levar para ministrar em outras nações ainda por esses tempos, não vai demorar. E era num domingo, e na sexta-feira daquela mesma semana o Guilherme me liga e fala assim: Diego, o que você vai fazer do dia 25 ao dia 28? Eu falei: cara, eu vou estar em Orlando, mas eu não vou estar fazendo nada. Ele falou: então muda aí a sua passagem, que você vai vir para Toronto, no Canadá, você vai ministrar numa conferência comigo. E o que eu entendo com isso? Eu entendo o cuidado de Deus quando você entende o ID na sua vida. Quando você entende o verdadeiro propósito do Senhor na sua vida, o zelo e o cuidado que Ele tem com você. E eu estava comentando ali com o pastor, antes dele ministrar, sobre o avivamento que aconteceu em Toronto em 94. Em 94, em janeiro de 94, houve um avivamento nessa terra. Não sei se você se lembra, talvez você era muito jovem, eu também era muito jovem. Ou talvez você estava mais preocupado com a Copa do Mundo, né? Do que com o que o Espírito Santo estava fazendo, cara. Mas através desse avivamento, 55 mil igrejas no Canadá foram afetadas pelo Espírito Santo de Deus, e houve uma onda sobre essa nação. E daqui surgiram então vários avivalistas. Um deles se chama Heidi Baker, que algum de vocês devem conhecer, uma das maiores ganhadoras de almas hoje na África. Ela surgiu do avivamento de Toronto, e eu creio que o Espírito Santo está soprando novamente. E eu creio que tudo que Ele fez para que essa conferência acontecesse é porque algo novo Ele quer trazer no seu coração. E meu irmão, você acabou de andar numa montanha russa, mas eu te peço para apertar o cinto, porque agora você vai fazer uma viagem no Espírito Santo sobrenatural, cara. E que o Espírito Santo vai fazer com você aqui hoje, nessa tarde, durante essa noite, vai ser sobrenatural. E eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de João. E eu quero falar um pouquinho do que Deus tem feito, do que Deus vai fazer, mas antes eu quero também mandar um beijo para minha esposa. Ela deve estar me assistindo ao vivo, né? Olha que chique, gente. Minha esposa está lá em Goiânia, ela não pôde vir, ela é residente de medicina, então ela não consegue folga, o preço que tem que ser pago, né? E ela está pagando esse preço, mas eu sei que muito em breve ela vai vir, vai estar aqui conosco celebrando ao Senhor nessa nação, que eu espero voltar aqui, hein? Eu espero voltar nessa terra abençoada. Olha o que diz em João. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu não sei se com você é assim, cara, mas a palavra de Deus, ela mexe muito comigo. Cada vez que eu leio a palavra, mais apaixonado eu fico por Jesus. Cada vez que eu leio esse livro, cara, mais apaixonado eu fico por ele. Eu fico pensando como que uma pessoa vive sem um alimento, como que ele vive sem a palavra, como que ele vive sem todos os dias se alimentar dessa palavra, cara. Eu fico desesperado quando eu faço uma viagem e por alguma programação dessa viagem, eu não consigo parar um tempo para me alimentar da palavra, eu começo a ficar em desespero. Ontem
ontem a gente chegou de madrugada, e aí eu e o Felipe, a Lari não aguentou, ela capotou, mas a gente ficou conversando até de madrugada no sofá, falando sobre o reino, e quando eu falo sobre o reino eu me empolgo, cara, eu não desligo, eu não paro. E aí a gente foi dormir, já era umas 2 horas da manhã, e na hora que eu sentei na cama, o Espírito Santo falou: o seu alimento de hoje ainda não está completo. E aí eu peguei então a minha Bíblia e comecei a ler, comecei a orar, e eu fui até mais das 3 horas da manhã ali orando e contemplando, cara, a glória de Deus sobre a minha vida. E não tem nada melhor do que isso, cara. Nada melhor do que isso. Nada que o mundo lá fora possa te oferecer se compara ao que Deus pode te entregar. Amém? Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Pula aí para o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Curva a sua cabeça aí onde você está, e eu quero fazer uma oração contigo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nunca me deste motivo para duvidar da tua glória, da tua grandeza. Muito obrigado, Pai, porque os teus pensamentos são muito maiores do que os meus. Pai, quando eu vejo e contemplo a Tua glória, Pai, eu vejo quantos meus pensamentos são limitados e são pequenos, mas eu contemplo ao Senhor, ó Pai, por ser a Tua imagem, a Tua semelhança, e é assim que eu quero ser. Por onde eu passar, eu quero que as pessoas olhem para mim e que elas não enxerguem a mim, que elas não vejam o Diego, mas que elas vejam Jesus através da minha vida. Eu quero que as pessoas, elas possam ter acesso ao Senhor através da minha vida, que eu seja apenas um instrumento aqui na terra, para que vidas possam ser transformadas. Deus, que os sinais do Senhor possam me acompanhar, por onde eu passar, que a marca do Senhor, ó Pai, ali possa ficar. Deus, em nome de Jesus, que nessa tarde o Teu Espírito Santo possa ministrar com poder, com glória, e que haja transformação, que haja restauração, Pai, que haja cura, que haja milagres, que haja batismo no Espírito Santo, ó Pai, que haja mudança de vida, que haja mudança de identidade, que haja mudança de caráter, ó Pai, se necessário for, troque o nome, ó Pai, troque o estado, troque a situação, mas que haja a mudança necessária, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar algo que Jesus tem incomodado meu coração. Cantar a mesma canção não significa que nós estamos em unidade. Aqui nós cantamos várias canções, várias igrejas diferentes, vários locais diferentes cantando a mesma canção, mas isso ainda não significa que nós estamos na mesma unidade. A mesma unidade é quando nós cantamos para a mesma pessoa. Não adianta nós aqui reunirmos como igreja e cantarmos uma mesma canção, se nós não estamos cantando com o mesmo coração para a mesma pessoa. Nós precisamos, como igreja de Cristo, entender que não existe a igreja brasileira, não existe a igreja canadense, não existe a igreja americana, não! Para Deus existe uma só igreja. Ele estava no princípio, muito antes de todas as coisas. Sabe quem é esse que estava no princípio? Que a Bíblia cita aqui em João, era ele, o Cristo. Jesus Cristo estava com Deus muito antes de todas as coisas. E sabe o que me chama a atenção? É porque quando ele se fez carne e veio morar aqui na terra, ele já sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão, cara. Ele sabia o porquê ele tinha sido enviado pelo Pai. E eu te faço uma pergunta: você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual a parte do corpo de Cristo você representa? Eu estava conversando isso com um amigo meu que está na África, um filho meu espiritual. Esse cara, eu lembro, Vini, se ele estiver me assistindo, é nóis, Vini, você vai vir para o Canadá pregar aqui. Esse cara está na África. E eu lembro até hoje, o dia que ele entrou no meu escritório, eu estava trabalhando, ele entrou chorando, ele tinha acabado de separar da sua esposa, e ali eu o aconselhei, e ele fez uma oração, e ele aceitou Jesus. E o Espírito Santo queimou tanto na vida dele, a gente caminhou por um tempo junto, a gente até chegou a morar junto, eu discipulei ele, hoje ele mora na África, ele faz trabalho missionário na África, e cara, o Espírito Santo começou a queimar
na vida dele. Então ele entendeu o chamado dele e ele está lá na África fazendo o chamado dele. E eu te pergunto, cara, qual é a sua missão? Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos um só corpo, mas nós precisamos entender que o pé nunca vai ser mão e que o braço nunca vai ser perna. E uma igreja em unidade é uma igreja que entende o corpo de Cristo. E Jesus, quando ele vem na terra, ele entende qual era a sua função. Ele muito antes de tudo já sabia o porquê ele estava vindo aqui. E entenda uma coisa, quando um cristão entende verdadeiramente a sua missão, ele deixa de simplesmente existir e ele passa a viver. Então você precisa compreender e pedir para Deus qual é a minha missão, qual é a minha parte no corpo, o porquê eu fui chamado, o para que eu fui chamado, o que o Senhor tem para mim. E sabe o que eu acho engraçado quando eu vejo a história de Jesus? E eu quero falar com você sobre essa história. Talvez tem várias outras histórias que você gosta de ler na Bíblia, cara. Às vezes você gosta da história de Paulo, sou apaixonado por Paulo, cara. Às vezes você gosta da história de José, de Davi, cara, de tantos caras. Mas a história de Jesus, ela é imprescindível. E é sobre essa história que eu quero falar um pouco com você, para que a gente possa compreender o que significa essa palavra. Jesus, então, ele nasce de uma maneira totalmente improvável. Foi falado sobre isso ontem pelo Gui. Jesus nasce de uma maneira improvável. Ele era um cara improvável, mas ele era Jesus. E a Bíblia só relata um único fato histórico sobre Jesus durante toda a sua vida. Aos 12 anos, Jesus é pego, então, ensinando aos sábios, cara. Com 12 anos de idade, Jesus ensinava aqueles que se diziam sábios naquele tempo. E aí eu me pergunto, Jesus tinha consciência do seu chamado, sim ou não? Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Jesus sabia o porquê ele tinha vindo na terra, sim ou não? Por que ali ele não começou o ministério dele, pastor? Por que ali ele já não falou, pô, eu já estou ensinando essa galera, eu já estou discipulando os caras, por que não começar logo então aqui já a trilhar a cruz, o deserto e tudo mais, e vamos encerrar logo isso aqui, cara. Sabe por quê? Não confunda sabedoria com maturidade. Jesus tinha todo o conhecimento com 12 anos, ele tinha toda a sabedoria necessária, mas ele não tinha maturidade, ele precisava ainda trabalhar com o pai dele na carpintaria, ele precisava ir com a mãe dele na feira fazer compra, ele precisava se relacionar com o povo para obter maturidade, mas não só maturidade, ele também queria obter profundidade humana, ele queria ter o entendimento, a compreensão. Então Jesus tinha sabedoria, repita comigo assim, sabedoria, maturidade e profundidade. É isso que nós precisamos buscar como igreja, ser uma igreja sábia, ser uma igreja madura e ser uma igreja profunda. E então Jesus, aos 30 anos de idade, ele chega ao Rio Jordão, e quando ele chega ao Rio Jordão, eis que ali estava quem? João Batista. E João Batista então o batiza, mergulha ele sobre o Rio Jordão, e quando ele sai do Rio Jordão, os céus se abrem, e uma voz vem do céu, dizendo, eis aqui o meu filho amado, pelo qual eu me comprazo. Jesus então é apresentado à humanidade. E olha isso, você só revela em público aquilo que você é em secreto. Não adianta você querer revelar em público aquilo que você não é em secreto, cara. Aquilo que você é em secreto, Deus está assistindo e Ele te recompensará em público, mas primeiro você tem que estar no secreto. Jesus era em secreto, Jesus, Ele sempre foi o Cristo, mas Ele se revela aos 30 anos à humanidade, e então ali o seu ministério começa. E sabe o que é engraçado? Qual que é a primeira coisa que acontece depois que Jesus se revela? Depois que Jesus se revela Jesus para a humanidade, o que acontece com Ele? Ele é levado para o deserto. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que estava no princípio, que era sobre todas as coisas, sabe o que acontece com Ele?
ele é levado para o deserto para ser tentado como um humano. E ali no deserto ele passa frio, ele passa necessidade, ele passa fome. E aí eu pergunto, por que eu e você não temos que passar por desertos? Por que quando nós estamos no deserto a gente fala que é coisa de Satanás? Se o próprio Cristo passou pelo deserto. E sabe o que é interessante? Que quando ele estava no deserto, Satanás aparece para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma então, ordene que essas pedras se transformem em pão e sacia a sua fome. E aí sabe o que acontece comigo e com você? Deus permite um deserto na nossa vida para que a gente seja treinado, para que a gente seja preparado para aquilo que Ele vai fazer. Aí Satanás aparece lá no seu deserto e fala assim: se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, faz isso outro, faz mais isso. E aí você cai na tentação e faz. Entenda o tempo de deserto. Cara, José só se tornou governador do Egito porque ele primeiro foi preso, primeiro ele foi vendido, primeiro ele sofreu ali um tempo para depois ele ter a sua glória. Toda história bíblica, primeiro a pessoa passou por situações para depois ele ter o seu tempo de glória. E foi assim com o próprio Cristo, e também é assim conosco. Então entenda e glorifica a Deus quando você está passando por algumas situações, porque às vezes é Ele permitindo para que Ele possa te testar. Quanto maior é essa situação de deserto, maior é aquilo que Ele vai te entregar. Maior é aquilo que Ele tem para entregar em suas mãos. Então, a Bíblia nos diz: se todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então o próprio Jesus fala isso. O próprio Jesus fala isso. Então entenda uma coisa comigo: a salvação é gratuita, sim ou não? Alguém aqui pagou pela salvação? Seu pastor cobrou? Pastor Denis não cobrou não, né, cara? Os outros pastores aí não cobraram pela salvação não, né? Pelo amor de Deus. A salvação é gratuita. Saca, velho? É gratuita. Você está aqui hoje. Ontem o Alexandre, cara, meu brother do Brasil, quantos anos eu não vi esse cara? Olha o que Deus faz. Deus me traz aqui não para falar com essa igreja, mas para falar na vida desse cara, velho. E ontem ele aceita Jesus. Você pagou quanto ontem? A salvação é gratuita, velho. Mas servir ao Cristo, mas ser discípulo do Cristo vai te custar algo, cara. Vai custar algo para você. E quanto maior é o preço que você paga, maior é a recompensa que você tem. Quanto maior é o sacrifício que você faz, maior é a recompensa que Ele te entrega. Então entenda isso, vai ser importante. E sabe o que Ele fala logo depois? Primeiro Ele fala que todo aquele que quiser vir após Ele, toma a sua cruz e nega-se a si mesmo. Mas aí, cara, Jesus tem um senso de humor incrível. E foi falado isso ontem pelo Gui. Olha só o que o próprio Cristo fala depois: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e sou manso, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele manda você colocar uma cruz nas costas. Ele fala para você: cara, bota a cruz nas costas, vai para o seu deserto, mas quando você está em mim, nada pode ser pesado e nada pode ser cansativo, a ponto que eu não vou te trazer alívio. É sobrenatural, cara, quando eu entendo a profundidade das palavras de Jesus. É impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível você conhecer a palavra de Deus e não se apaixonar por ela, cara. Ela é apaixonante. E então Jesus, depois de tudo isso, Jesus é apresentado, Jesus é levado para o deserto, e aí, cara, Jesus de fato após o deserto começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério fazendo o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre?
Ele chega num casamento e o vinho acaba. E então ele manda que os serventes tragam as águas e ele transforma a água em vinho. Então, a primeira marca do ministério de Jesus, sabe qual era? Sinais. A primeira marca no ministério de Jesus foi os sinais. Ele transforma a água em vinho, ele faz um milagre, cara. O cara que detinha todo o conhecimento, o cara que era o próprio Deus, ele começa o seu ministério trazendo os sinais. Os sinais acompanham aqueles que entendem a verdadeira função do ID. Os sinais vão acompanhar você, cara. Você vai pregar o evangelho, mas não só por palavras, mas por sinais. Você vai orar e os enfermos vão ser curados. Você vai orar e os cativos e oprimidos serão libertos. Você vai orar e aonde havia morte vai ter vida. Os sinais vão te acompanhar durante o processo. E aí então depois Jesus sai reunindo 12 caras para andar com ele. Cara, aí é a parte mais improvável de todas. Aí é a maior loucura bíblica. Porque Jesus, ele não vai na melhor faculdade para poder escolher os melhores alunos. Porque Jesus, ele não vai nos hospitais para escolher os melhores médicos. Porque Jesus, ele não escolhe o juiz, o promotor da cidade. Porque Jesus, ele não escolheu o governador, o rei daquele tempo. Mas Jesus escolheu o pescador, cobrador de imposto, pecador. E chama esses caras para andar com ele. Então Jesus reúne 12 caras. Ele reúne esses 12 caras para andar com ele, cara. E pensa comigo. Foram 3 anos caminhando ao lado de Jesus Cristo. Vocês já imaginaram Jesus, o próprio Jesus, pastoreando vocês, discipulando vocês, orando com vocês, indo para o monte, fazer uma vigília no monte com Jesus, cara? Esses caras andaram 3 anos com Jesus. Mas sabe por que a Bíblia diz assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Muitos andavam atrás de Jesus. Onde Jesus ia, as multidões chegavam. Mas por que ele só chamava 12? Porque ele só confia os seus segredos àqueles que ele pode confiar. Não queira só ser chamado, cara. Porque todos são chamados. Mas olhe para Deus e fala assim, Senhor, lá dentro do seu quarto, você vai entrar lá e vai olhar para o céu e vai falar assim, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, mas muito além de ser chamado, me escolhe para revelar os segredos do Senhor. Me escolhe para contar os segredos mais profundos que o Senhor tem. É incrível demais isso. Ele escolhe 12 caras. E ele começa a revelar os segredos dele para esses 12 caras. Mas desses 12 caras, ainda tinha 3. Pedro, João e Tiago. Que eram os caras que ainda tinham mais intimidade ainda. E que ele contava segredos ainda mais profundos. Ou seja, o seu nível de relacionamento vai determinar o seu nível de intimidade com ele. Então mesmo você sendo escolhido, quanto mais você se relaciona com ele, mais intimidade você tem. Por que ele faz isso no meio dos 12? Por que ele separa 3? Para mostrar para nós que mesmo que ele te escolha, mesmo que ele te use, é o seu nível de relacionamento que vai determinar a quantidade de segredos que ele vai te entregar. Esses 3 caras tinham mais relacionamento. Mas sabe o que me impressiona? Gui e Felipe, cara. Cara, eles andaram com Jesus, nós andamos com Jesus, nós queimamos por Jesus. Esses caras andaram com Jesus por 3 anos, cara. E mesmo assim, no meio deles tinha 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa é aquela que traz Jesus. Segundo tipo de pessoa é aquela que nega Jesus. Mas tinha um terceiro tipo de pessoa, cara. Sabe qual era o terceiro tipo de pessoa? Aquele que ficou aos pés da cruz, até o último minuto da crucificação. Aquele que nunca o abandonou. Aquele que era apaixonado por ele, cara. E eu preciso falar com você sobre esses 3 tipos de pessoas nos dias de hoje, cara. Nós temos esses 3 tipos de pessoas hoje em dia. Pessoas que caminham com Jesus, que sentam à mesa, pessoas que compartilham o pão conosco, que andam com Cristo, mas estão em algum desses 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo de Judas, é o grupo dos traidores.
Judas andou com Jesus, cara. 3 anos, igual aos outros discípulos. E Judas não crucificou Jesus. Quem crucificou Jesus foi o povo que o aplaudia. Mas Judas vendeu Jesus. Quem então são os Judas? Aqueles que usam Jesus para poder recurso próprio, para poder obter recurso próprio. Cara. Se você tem que usar a fama de Jesus para poder ter recurso próprio, você está sendo Judas, cara. Porque Judas não tinha fama, Judas não era conhecido, mas Jesus era conhecido. Jesus era famoso, então ele usou Jesus para poder ganhar dinheiro. Então esse é o tipo Judas. Cara. Mas existe o segundo tipo, o tipo Pedro. O tipo Pedro tem demais da conta na igreja, cara. Sabe Pedro, cara? Pedro era apaixonado em Jesus. Pedro era tão apaixonado em Jesus que ele era até bobo. Sabe aqueles namoro bobo? Que o cara fica até bobo de tão apaixonado? Pedro era tão apaixonado que certa vez Jesus falou assim, ó, vai ser necessário que eu seja sacrificado, que eu morra e que eu ressuscite. Aí Pedro virou e falou assim, para com isso, Senhor. Isso não vai acontecer não, para com isso, que bobeira é essa? O Senhor, o Jesus, o Cristo, vai acontecer isso não. Para com isso. Porque ele era apaixonado. E ele jamais imaginava que a pessoa pela qual ele se apaixonou e caminhava com ele iria morrer um dia. Ele não queria aquilo. Mas existe uma geração de Pedro que é apaixonada por Jesus, que vem todo culto, que chora, que rola na presença de Deus, que é apaixonada por ele. Só que em certos momentos irão negar. Que em certos momentos, quando ele sai dessas 4 paredes, quando ele sai da frente do pastor, quando ele sai da frente do seu líder, quando ele entra dentro do seu ambiente de trabalho, ele vira uma outra pessoa. Ele deixa de se parecer com Jesus e passa a se parecer com ele mesmo. Aí ele veste a capa dele. Ele tira a capa de Jesus, chegou na escola, aí ele põe a capa dele mesmo e entra para dentro da escola. Ele chega lá no seu trabalho e como no trabalho não tem ninguém, cara, que é cristão, então ele deixa a capa de Jesus, ele coloca a capa dele e entra lá para dentro do trabalho. E aí lá dentro, ele é ele mesmo. Essa é a geração de Pedro, cara. Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro era maluco por Jesus, mas teve um momento que eles falaram, você parece tanto com ele, você andava com ele, né? É você mesmo. Ele falou, não, eu não. Que isso, gente? Aqui é o Pedro, Pedrão, cara, lembra o Pedro? Pescador, a gente pescou junto. Não lembra? Nós 2 pescava, cara. Que isso, que ia andar com esse cara? Então, essa é a geração de Pedro. Esses são os Pedros dos dias de hoje. Mas existe uma terceira geração, cara, um terceiro tipo de pessoa, e essa é a que mais me emociona. Essa é a que me faz sair da minha casa, deixar a minha esposa, deixar todos os meus negócios lá e vir pra cá falar do amor de Jesus, cara, sem preocupar com o que eu vou ganhar ou deixar de ganhar, com o que eu vou perder ou deixar de perder. Cara, eu já ganhei a minha viagem, porque uma alma se rendeu a Cristo, e isso vale mais do que todo o mundo pode pagar. Isso não importa, cara. Nós não estamos colhendo aqui na terra para colher na terra, nós estamos colhendo aqui para colher no céu, plantando aqui para colher no céu. E existe uma terceira geração de pessoas, cara, é a geração de João, cara. Olha isso, cara. João, quando conhece Jesus, era chamado discípulo do trovão. Às vezes você era um João, cara. Você conheceu Jesus, cara, e você era um discípulo do trovão. Certa vez, Jesus entrou numa cidade e foi pregar o evangelho. E aí as pessoas não queriam saber de Jesus, cara. Não queriam aceitar o evangelho. Aí João, né, vira para Jesus e fala assim, Senhor, o Senhor não quer que eu oro e Deus mande fogo e consuma toda essa cidade? Esse era João, cara. E aí João, eu acredito que Jesus olha para João, dá aquele sorrisinho de canto de boca, né? E fala assim, João, você precisa aprender sobre o amor. E na medida com que João caminha com Jesus, a sua vida é transformada, a sua história é transformada, a chegar a um ponto que o próprio Cristo chama ele de discípulo do amor. Ele era o único que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele foi o único de todos os discípulos que ficou aos pés da cruz até o último suspiro do seu mestre, até o último segundo de vida de Jesus. E depois
que Jesus ressuscita, que Jesus aparece para eles e que Jesus vai aos céus, João continuou o seu ministério, pregando a palavra, e João é preso. Então ele está ali na ilha de Patmos preso. E olha esse nível de intimidade, cara. Jesus sai do seu trono, volta aqui na terra e aparece lá dentro do cárcere. Eu fico imaginando a emoção de João ao ver Jesus naquele momento. E sabe o que Jesus faz com João, cara? Ele revela o maior de todos os segredos que havia na história da humanidade. Ele entrega a João, cara. Eu não sei você, mas eu quero ser o tipo João, cara. Eu quero ser aquele tipo de pessoa que eu estou sentado lá na minha cama. Eu amo orar sentado na minha cama, cara. Eu sento assim e começo a orar. E eu quero ser o tipo de pessoa que eu estou ali orando, cara. E de repente, como um relâmpago, eu escuto uma voz como de trovão, e eu olho, cara, o cabelo é mais branco do que a lã, os seus pés é como bronze polido, a sua roupa é como a neve, e quando eu olho, é o meu Senhor Jesus. É esse tipo de relacionamento que eu tenho tentado buscar, cara. É esse tipo de pessoa que eu tenho buscado ser. O tipo João, cara. Não só apaixonado, não só que caminha com ele, mas que conhece os segredos dele, cara. Mas acontece algo muito triste ao longo dessa história. Acontece algo. Jesus morre, cara. Jesus morre. Mas o triste nessa história não é Jesus morrer, sabia disso? O triste de toda essa história não foi Cristo morrer. Sabe o que foi o triste dessa história? É que esses 12 homens, aqui já era 11, né? Porque um já era. Mas nessa altura do campeonato, esses 11 caras apaixonados por Jesus, que largaram tudo para caminhar com Jesus, vê o seu Senhor sendo morto, e sabe o que eles fazem? Eles não dão continuidade naquilo ali, ó. Aí eles voltam a pescar, eles voltam e falam, cara, e agora? E aí, Gui, o que nós vamos fazer, cara? Acabou a igreja, velho, e agora? Vambora, né? Você vai vender camiseta, eu vou vender meus cremes, vambora, cara. Eles voltam. Então Jesus ressuscita. Eu acho que Jesus, se pudesse ressuscitar no mesmo dia, ele ressuscitava quando ele viu tudo aquilo acontecendo. Mas se ele ressuscitasse no mesmo dia, aí não iam acreditar que era uma ressurreição. Ele teve que esperar 3 dias, porque era comprovado naquele tempo que por 3 dias a pessoa estava morta mesmo. Que até 48 horas eles ainda falavam que era doença. E ele ressuscita no 3º dia. E a primeira coisa que ele faz, vocês sabem o que é? Ele vai correndo até os seus discípulos. E quando ele vai correndo até os seus discípulos, ele encontra 2 no caminho de Emaús, que ia batendo um papo frustradaço. Frustrados, 2 caras estavam frustrados, caminharam com Jesus, sabia tudo de Jesus, sabia o segredo de Jesus, e os 2 caminhavam frustrados, falando assim, cara, você viu isso, velho? Você viu o que ele fez? Ele morreu, não fez do jeito, não libertou a gente, falou que ia libertar o povo, não libertou ninguém, caminhando frustrado. O próprio Cristo entra no meio deles e começa a bater um papo com eles, fala assim, mas já não tinha sido falado que isso ia acontecer? Já não foi dito que todas essas coisas aconteceriam? E sabe o que acontece? Eles nem dão moral. Isso acontece comigo e com você quando nós caminhamos frustrado com Jesus. Quando nós caminhamos frustrado com Jesus, nós só conseguimos sentar em um culto e enxergar defeitos. Nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus está nos entregando. Quando você tem uma vida e caminha numa vida de frustração, você não consegue contemplar a presença do próprio Cristo junto com você. Às vezes ele senta do seu lado aí no culto e você só consegue ver a nota que o pessoal do louvor errou. Você só consegue ver o microfone que deu problema. Você só consegue ver o horário que passou, porque você vem caminhando frustrado. Mas aí
Chega um momento que eles então param, e Jesus ia seguindo viagem, eles falam, fica aqui, vamos comer alguma coisa, e Jesus senta à mesa com eles, e no partir do pão, os olhos deles se abrem, e eles conseguem ver que aquele era o próprio Cristo que caminhava com eles. Você só vai conseguir contemplar Jesus quando você parar para compartilhar o pão com Ele. Você só vai conseguir contemplar Jesus quando você deixar toda a sua frustração lá do lado de fora, quando você deixar todas as coisas que te atormenta, que te preocupa, todas as contas que você tem que pagar, todas as suas preocupações lá fora e sentar aqui para partir o pão à mesa com Ele. Aí você vai conseguir contemplar da glória dele na sua vida. Isso acontece conosco. Eu vou falar rapidamente da minha história, até porque eu teria que ter um outro culto para falar do meu testemunho. Mas com 16 anos eu me converti. Com 16 anos, então, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu estava num acampamento e eu entreguei a minha vida a Cristo. Mas somente em setembro de 2013, quando eu tinha 24 anos de idade, que eu pude entender qual era a minha missão. Em setembro de 2013, eu estava em Goiânia, num evento para 60 mil pessoas. 60 mil jovens em um estádio lotado. E aí o pastor que era líder daquele evento falou, eu estou em jejum há 40 dias e o Espírito Santo de Deus me disse que nessa noite Ele vai separar 5 mil jovens para tempo integral no ministério e tudo na vida deles vai ser transformado. Tudo vai mudar. E aí eu falei assim, ainda bem que tem 60 mil, né? Porque 5 mil eu estou livre. De 60, eu tenho 55 mil possibilidades de não ser esses 5 mil. Então eu estou bem. Tenho 95%, 90% de chance aí de não ser esse cara. E aí eu falei, tá fácil, né? Se eu ficar sentadinho, quietinho no meu canto e tudo vai bem. Tudo vai bem. Trabalho vai bem, namoro vai bem, a conta do banco vai bem. E ele vira e fala assim, eu vou dar as características de como vai ser isso. Aí naquele momento eu pensei assim, será que ele vai falar o nome dos 5 mil? Porque se ele for falar o nome dos 5 mil, dá tempo de eu ir embora. Tá certo que minha letra é a D, né? Mas ele vai começar pelo A, né? Pelo B. Então até chegar no D eu já vazei. Mas ele falou, o Espírito Santo vai soprar sobre esse lugar, e os 5 mil jovens vai sentir um fogo que vai começar na ponta do dedão e vai subir por todo o seu corpo e vai chegar até a ponta da sua cabeça, e é inevitável que você não se identifique como esses 5 mil, e eu quero que você, ao identificar esse sinal, erga a sua mão, e todos que estiverem ao redor, ore por você. Eu falei assim, é gente demais, não vai ter como, esse aqui não vai dar certo, é muita gente. E por incrível que pareça, na hora que ele falou assim, recebe, agora, naquele mesmo momento, entrou na ponta do meu dedão, como se fosse uma agulha, entrando na ponta do meu dedão, e aquilo doía, incomodava, e foi subindo, parecendo que vinha por dentro da minha veia, e foi queimando, até a ponta da minha cabeça. Naquele momento, quando eu ergui a mão, foi sobrenatural o que aconteceu naquele lugar. E eu ergui a mão e o Espírito Santo colocou algumas palavras na minha boca. E eu fiz a seguinte oração. A oração mais simples de toda a minha vida. Eu não usei nenhuma palavra bonita. Eu não usei nenhuma palavra de luxo. Foi a oração mais simples. Eu só virei e falei assim. Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Muda a minha história. Tudo aquilo que me tira da tua presença, a partir de hoje, tira da minha vida. E eu fiz aquela oração, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido, né? Senão eu tinha falado assim, Senhor, dá pelo menos um tempinho. Mas a partir daquele dia, isso foi em setembro de 2013, em dezembro eu perdi o meu emprego, em janeiro o meu relacionamento de 4 anos, eu estava me preparando naquele tempo já para casar. O meu relacionamento acabou, tudo mudou, eu morava em Goiânia, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, tinha um bom carro, tinha uma boa vida. Eu fui morar numa cidade chamada Anápolis, que é uma cidade a 60 quilômetros, 40, 50 quilômetros de Goiânia. E ali eu fui viver como missionário por 2 anos, porque eu entendi aquilo ali. Eu entendi que a salvação ela é gratuita, cara. Estava muito confortável, eu já estava salvo, velho. Eu era líder de jovem.
Eu estava salvo, era líder de jovem, todo sábado estava lá no culto, musiquinha animada, culto, depois pizza, sanduíche, tudo estava uma maravilha, cara. Emprego bom, carrão bom. Mas os pensamentos dele são muito maiores do que os meus. E o que eu achava que era bom para mim, não era o que era bom para ele. E aí então eu fui viver 2 anos como missionário, cara. E aí foi punk, porque aí eu fui morar com o Vini, que eu tinha ganhado para Jesus e que eu havia discipulado, e a gente foi morar num barracão. E o barracão, quando chovia, a gente saía do barracão, porque de fora era mais provável da gente não molhar do que dentro do barracão. Chovia mais dentro do barracão do que fora, e ainda tinha o risco dele desabar, então a gente viria ficar do lado de fora. Diego, por que você fez isso? Foi uma opção minha, porque os meus pais tinham boas condições, eu poderia ir morar com eles, mas eu entendi o meu deserto naquele tempo. Foi o tempo do mais sobrenatural de Deus na minha vida. E sabe o que eu fico encantado com Jesus? É porque quando Ele te dá um dom, se Ele te entregar algo aqui hoje, se Ele te entregar um dom de profecia aqui hoje, se Ele te entregar um dom de cura aqui hoje, se Ele te entregar um dom de libertação, jamais você vai perder esse dom. Mesmo que você se desvie dos caminhos dEle, mesmo que você se afaste dos caminhos dEle, o dom é irrevogável. Peça isso a Ele, cara. Porque mesmo que você falhe por algum tempo, Ele nunca vai te tirar. E nesse tempo, foi o tempo onde Ele me entregou tudo que eu carrego hoje. Foi o tempo pelo qual Ele me entregou todos os segredos que Ele tinha para a minha vida. Eu lembro que certa vez eu estava orando no meu quarto, eu e o Vini, e cara, a gente orava muito, porque a gente entendeu que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então a gente orava o dia inteiro, cara, a gente só queria orar, e a gente orando, e aí a vizinha bateu a campainha. E aí quando ela bateu a campainha, ela virou e falou assim, ó, eu moro 2 quarteirões para baixo, e a oração de vocês chegou lá no meu quarto, e eu vim aqui para vocês orarem para mim. 2 quarteirões para baixo, eu falei, a senhora não está enganada? Ela falou, não, a oração de vocês chegou. Uma outra vez, a gente estava fazendo uma vigília, de repente para o carro da polícia e toca lá. E nessa vigília, cara, foi tanto poder, mas tanto poder, que foi um cara que nunca tinha ido na nossa casa. E aí ele foi batizado no Espírito Santo nessa vigília, ele nunca tinha ido na nossa casa, mano. E ele foi batizado pelo Espírito Santo, e ele ficou maluco, falando em línguas, de olho fechado. Ele andou em todos os cômodos, sem encostar em nada, sem derrubar nada, sem nunca ter ido na nossa casa, de olho fechado e com as luzes na penumbra. Foi loucura o que Deus fez. E aí a polícia toca. Os vizinhos estão falando que está tendo um terremoto aí. Aí eu queria saber o que vocês estão fazendo aí. Vocês estão cavando um buraco? Vocês estão pensando em roubar um banco? Porque um grupo de jovens reunido, e eles falaram que estão escutando barulho como de britadeira. Vocês estão cavando buraco? Vocês vão roubar um banco? O que vocês vão fazer? Aí a gente vira para os policiais e fala assim, não, nós só estamos orando. O sobrenatural de Deus, quando você entende, ele é incrível, cara. E sabe o que Jesus faz então? Depois que ele sai de perto desses 2 discípulos, ele vai ao encontro do resto. E ele chega então aonde estava reunidos os 11 discípulos. E aí, a Bíblia diz então, abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 16, cara, essa palavra, ela vai marcar seu coração, essa palavra de Marcos capítulo 16, a partir do verso 14, ela vai marcar a sua história nesse dia de hoje. O Espírito Santo de Deus já tinha preparado esse dia para você estar aqui, cara. Existia um cara, um grande avivalista chamado D.L. Moody. Quem conheceu Moody aqui, ouviu falar das histórias de Moody? Conhecer ninguém conheceu, né? Porque ninguém era vivo. Mas viu falar da história de Moody. Moody foi um dos grandes avivalistas que já aconteceu nesse tempo. Moody, ele tinha uma ambição e um sonho de ser milionário, cara. Ele sonhava em ser milionário. E aí, muito novo, então, ele foi para Chicago, porque ele morava no interior. E lá em Chicago, então, o tio dele deu um emprego para ele numa fábrica de sapato. E aí o tio dele falou assim, eu te dou um emprego. Olha que estratégia boa quando você tiver um sobrinho brasileiro querendo vir para cá trabalhar, alguma coisa do tipo. Aí o tio dele falou assim, ó, eu te dou um emprego, mas todos os domingos você tem que frequentar a escola bíblica dominical. E aí Moody, então, começa a frequentar a escola bíblica dominical porque ele queria um emprego.
E ele queria ser milionário. Então ele começa a trabalhar, ele começa a crescer muito, se tornar um excelente profissional. Logo ele monta a sua própria sapataria. Logo ele se torna um grande empresário. Mas com 23 anos de idade, ele estava sentado na escola bíblica dominical. E um pastor então pegou o microfone e naquela pregação ele falou ao final da pregação: nunca houve na terra um homem que se entregasse completamente a Deus para que o mundo possa ver o que Deus faça através da vida dele. Naquele mesmo momento, Moody abaixou a sua cabeça e falou: a partir de hoje, eu sou esse homem. A partir de hoje, eu sou esse homem. Moody largou tudo com 23 anos de idade e se dedicou ao ministério e à pregação. Então ele começou a pregar e a fama dele corria tanto por onde ele passava que as multidões se reuniam. Mas Moody nunca aceitou colocar uma foto dele nos jornais. Os jornais vinham entrevistar ele, ele falou: pode me entrevistar, mas não coloca a minha foto porque eu sou tímido, eu não gosto disso aí, eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar no meu secreto. E aí certa vez Moody chegou para pregar, cara. Ele chegou, o jornal divulgou, a televisão, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, tudo divulgou. Moody vai pregar na Igreja Missão, lá em Toronto. Imagina. E aí lotou. E Moody chegou para pregar, mas ele não conseguiu entrar, porque estava tão cheio e as pessoas não deixavam ele entrar. Ele falava assim: eu sou pregador, gente, deixa eu pregar. Não, sai fora, eu não vou sair desse lugar aqui não. E aí as pessoas não deixaram Moody entrar. Sabe o que Moody fez? Ele subiu numa carroça. E do lado de fora, sem microfone, sem instrumento, sem teclado, sem caixa de som, Moody pregou o evangelho e 2.000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia, naquele instante, cara. Porque ele entendeu essa palavra aqui, ó. Que é a mesma palavra que Jesus, então, aí em Marcos capítulo 16, abra a sua Bíblia aí, no versículo 14, olha o que diz. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11. Finalmente Jesus chegou então na casa onde estavam eles. Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Eu fico pensando nesse momento, cara. Jesus então, ele demonstrou na sua face que ele não estava feliz com os caras. E olha o que diz a palavra então. Porque não haveram crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Todo mundo de pé, por favor. Pode sentar. Por que vocês estão obedecendo a minha ordem? Quem sou eu para dar uma ordem para vocês? Por que vocês obedecem a mim, que vocês nem conhecem, e vocês não obedecem àquele que foi o Cristo, que você diz que carrega Ele, aquele que você diz que acredita, aquele que você diz que entregou a sua vida por Ele? Ele não te pediu, Ele te ordenou, e de pregar o Evangelho a toda criatura, por todo mundo. É Ele que nós temos que obedecer, cara. Nenhuma ordem vinda desse púlpito, desse microfone, que não vem de Cristo, cara, você não precisa obedecer, só a que vem de Cristo. Nada que passar dessas escrituras você precisa obedecer, só o que está nessas escrituras. E então Jesus ordena então para que eles vá pregar o evangelho, e ele continua, porque tem gente que para aqui, né? Mas ele continua no verso 16 e diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o verso 17, eu me apaixono por isso, cara. Isso é muito massa, porque todo sacrifício ele te traz, cara, recompensas maravilhosas. Então ir por todo mundo, às vezes você pensa: pô, como que eu vou por todo mundo? Como é que eu vou pregar o evangelho, cara? Como é que eu vou andar o mundo inteiro? Entenda comigo, quando ele fala ir por todo mundo, ele está falando por todo o seu mundo. Por onde você passar, você tem que pregar o evangelho. Se o seu mundo é 5 pessoas, você tem que pregar o evangelho para 5. Se o seu mundo é 1 pessoa, você tem que pregar o evangelho para 1 pessoa. Mas ganhe aquela pessoa para Jesus. Eu fui o primeiro a me converter da minha casa. Todo mundo era católico, apostólico, romano. Depois que eu fui entender a porcaria que era esse tal do romano, eu falei: por que vocês só não é católico, apostólico, gente? Larga esse romano de lado.
Mas eles faziam questão de bater no peito e falar assim, nós somos católico, apostólico, romano. Se você quer ser crente, o problema é seu. Você vai para a igreja sozinho, você se vira. Eu tinha 16 anos de idade. Eu levei 15 anos orando pela minha mãe para que ela aceitasse Jesus. E eu me lembro até hoje. Toda vez que eu ia pregar a palavra de Deus, minha mãe falava para as amigas dela que eu ia dar uma palestra. Ela não tinha coragem de falar que eu ia pregar. Ela falava que eu ia dar uma palestra. E eu me lembro até hoje, depois de 15 anos orando por ela, todos os dias, sem parar, botando a galera para orar. Cara, minha mãe tem que aceitar Jesus. Eu estou cansado de pregar e ver gente aceitando Jesus. E a minha mãe, que eu prego para ela todo dia, que eu dou testemunho dentro de casa. Eu sou um filho melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu me transformei. E ela não aceita Jesus, cara. Eu não aceito isso mais na minha vida. Por 15 anos. Mas todo sacrifício tem que gerar uma recompensa incrível. Demorou 15 anos para que a agenda dela coincidisse com a minha agenda e com a agenda do céu, para que um dia eu chegasse e falava assim, mãe, hoje eu vou pregar, queria muito que a senhora fosse comigo. E esse dia, por incrível que pareça, ela falou, eu vou com você. E era uma igreja grande, e ela sentou no último banco, porque eu acho que ela ficou com medo de ter alguém conhecido dela lá. Ela sentou lá no último banco, lá atrás, e eu pregava a palavra de Deus. E no final, quando eu falei assim, se tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão que eu quero orar com você. E eu dei uma olhadinha assim de rabo de olho, né? Tipo, eu olhando para cá, mas eu dei uma olhadinha assim. E ela não ergueu a mão. Ela se levantou. E ela veio caminhando pelo corredor da igreja inteirinha, chorando. Chorando na presença de Deus. E ela ajoelhou os seus pés ao altar. E ela entregou a sua vida para Cristo. E hoje, toda a minha casa serve no reino. Toda a minha casa. Toda. Quando ele fala, ide e pregai o evangelho por todo mundo, ele está dizendo o seu mundo. O seu mundo às vezes é a sua própria casa, o seu mundo é a sua escola, é o seu trabalho, mas você precisa entender o ide, cara. Você precisa pregar o evangelho por onde você passar, cara. Aonde Deus te levar, você precisa falar do amor dele para as pessoas, cara. Não importa se vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, cara. Mas você tem que falar de Jesus. Mas vem uma recompensa que eu acho muito massa. Olha o que diz no verso 17. E esses sinais seguirão aos que crerem, velho. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, cara. Recompensa maior do que essa não existe. Não existe recompensa na terra. Não existe recompensa na terra maior do que você ver um cativo e oprimido ser liberto. Não existe recompensa maior na terra do que você ver um doente sendo curado. Não existe recompensa maior do que você abraçar alguém e ele começar a babar no seu ombro, sendo cheio do Espírito Santo, soltando catarro assim no seu ombro, ó. E você olhar para a camiseta e falar assim, glória a Deus, essa era novinha. Não tem nada melhor que isso. Não existe recompensa maior do que essa. E pra gente encerrar, eu quero orar com você, cara. Porque eu me movo em cima de um encargo profético que está nessa palavra. Se você é discípulo de Jesus, se você prega o evangelho, não se preocupa, meu irmão. Isso é uma profecia de Jesus para a sua vida. Os sinais vão te acompanhar. Você não precisa fazer um curso de cura, você não precisa fazer um curso de dons espirituais, eles vêm gratuito quando você enxerga o ID. Quando você compreende o ID na sua vida, tudo isso aqui vem junto já, vem no pacote. E aí você vai orar e as pessoas vão ser curadas, cara. A melhor coisa que tem é você receber uma ligação de alguém que foi curado. Eu lembro uma vez que uma mulher chegou até mim e falou assim, Diego, você podia orar para mim? Eu fui diagnosticada com câncer, cara.
e eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Eu só virei para ela e falei assim, você acredita que Jesus pode curar? Ela falou assim, eu tanto acredito que eu vim aqui porque eu acredito nele. Eu falei, então câncer, vai embora em nome de Jesus. E essa mulher foi embora e eu nem lembrava dela. Uns 3 meses depois, ela me manda uma foto, o cabelo dela nascendo, e fala assim, Diego, eu fui ao médico e eu estou 100% curada. Os sinais vão te acompanhar. Eles vão te acompanhar por onde você passar. E para a gente caminhar para o fim, abre a sua Bíblia bem rápido aí em 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. Cara, eu não sei você, mas o Espírito Santo já está me pegando por dentro aqui, meu irmão. Você crê que o Espírito Santo vai falar com você hoje, velho? Você crê que Ele te trouxe aqui hoje porque Ele vai te entregar algo, cara, sobrenatural? Não sai daqui da mesma maneira que você chegou não, cara. Faça como Moody. Moody, ao escutar essa palavra, gerou tanto inconformismo no coração dele, que ele falou, eu vou ser esse cara. Sai daqui falando isso. O Canadá, cara, Toronto, vai ver um avivamento através da sua vida, através daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através dela. Mas você tem que gerar essa transformação. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, cara. Eu sou encantado com a história de Paulo, porque Paulo foi um cara extremamente, cara, sábio na arte de pensar. Paulo era erudito, cara. Paulo detinha todo o conhecimento. Paulo era o cara mais inteligente da época. Paulo era como se ele fosse juiz, cara. Era como se ele fosse os caras mais cabeção. O concurso mais difícil que existia na humanidade era o que Paulo tinha. Ele era literalmente o cara, velho. E sabe o que acontece? Certo dia, ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Jesus. E aí a vida dele é transformada. E olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Uau! O cara que detinha todo o conhecimento do mundo, ele dominava a arte da PNL, do coach, ele era o master coach da humanidade, ele sabia tudo, cara. Ele era o melhor palestrante que tinha. Ele fala, tudo que eu tenho já não me serve de mais nada. Tudo que eu sei, todo o meu conhecimento já não me serve de mais nada, se não houver poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. Esses são os sinais que vai acompanhar a sua vida quando você entender o ID de Deus. Quando você entender o ID de Deus, esses sinais eles irão te acompanhar. E eu quero orar com você, eu te convido a ficar de pé, cara. E eu quero agora que você desarme o seu coração para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Desde o dia que eu recebi esse convite, o Espírito Santo começou a trabalhar poderosamente no meu coração para aquilo que Ele quer fazer aqui nessa noite, cara. Ele me trouxe aqui hoje porque Ele quer tocar na sua vida de uma maneira sobrenatural, cara. É impossível você conhecer todas essas verdades e sair daqui da mesma maneira que você chegou, cara. É impossível você conhecer tudo isso que Jesus está falando, sabendo de tudo isso e você sair da mesma maneira que você chegou. Não tem como, cara. Não tem como. E Ele quer te pegar por dentro, cara. E quando Ele pega alguém por dentro, meu irmão, é impossível você continuar o mesmo. Enquanto o louvor toca, eu quero estar junto com você. Eu preciso orar, eu preciso te abraçar, eu preciso estar junto com você. Eu acredito que unção, ela é igual a eletricidade, né? A gente tem que estar aqui junto, cara, apertando uma outra aqui, cara, transmitindo choque, queimando, cara. Eu tô queimando aqui em cima. Se você subir aqui em cima, você vai ver que a atmosfera aqui tá muito, muito top, cara. Então eu quero que você que quer uma transformação espiritual no seu ministério, na sua vida, cara, se você que hoje
precisa de uma cura, se você que hoje não é batizado no Espírito Santo, você quer ser batizado no Espírito Santo, você quer falar outras línguas, você ainda não consegue falar em outras línguas, se você quer ver o sobrenatural, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer ter experiências com o Espírito Santo de Deus, porque os sinais irão te acompanhar, mas antes você vai vivê-los. Então eu quero que você saia rapidamente, vem aqui, eu quero orar com você, cara. Eu quero orar com você, eu quero chapar aqui, cara, com você. Nós vamos fazer uma viagem aqui no Espírito Santo, cara. E aqueles que ficarem aí, ergam as mãos, estendam para cá e nós vamos orar, cara. É o que Deus vai fazer, cara. Sinta a atmosfera aí, Comece a orar. Muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Comece a orar. O Espírito Santo já está pegando pessoas por dentro aqui. Deixa ele, cara. Deixa ele te pegar. Sinta aí, sinta. Deixa ele te pegar. Comece a se esvaziar. Se esvazie para que ele encha. Vem Yeshua Hamashia, vem com teu fogo, muda o ambiente, muda a atmosfera. Passeando aí. Presta atenção aqui. A onda do avivamento, ela vem. O surfista, quando ele vai pegar uma onda, ele começa a reimar, ele começa a bater os braços muito antes da onda se formar, muito antes dela se formar. O Espírito Santo te convida a começar a bater os braços nessa noite. Comece a reimar para a onda que ele está soprando, para a onda que ele vai soprar sobre esse lugar. Você que está aí no seu lugar, o Espírito Santo está liberando uma unção de cura. Se você tem alguma enfermidade, você precisa de cura aí, cara. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, eu vou orar por você. Você que precisa de uma cura, eu quero orar por você. Se você tem alguma enfermidade aí, e você precisa de cura, vem aqui que eu quero orar. Pode vir aqui me procurar, eu vou orar com você. Existe uma onda de cura nesse lugar. Existe uma onda de milagres sendo liberados. Existe uma onda de milagres sendo liberados. Demandar a lava abre o céu nesse lugar. Demandar a lava
me